Hoje é dia de Natal, dia em que celebramos o nascimento de Cristo. Todos os anos recebemos perguntas de Natal. O mais questionado, de longe, é sobre o Papai Noel. Já falamos dele 2 vezes no podcast, em 2016 e em 2018, nos episódios 978 e 1288. Confira isso. O episódio 978 também termina com um dos grandes parágrafos do arquivo da APJ. Mas aqui está a segunda pergunta mais feita sobre o Natal, representada por pelo menos 35 e-mails na caixa de entrada que posso ver. Por que a igreja começou a celebrar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro? Esta data parece estar ligada a um feriado com raízes germânicas na celebração pagã do Yule, ou Natal. Nesses e-mails, os textos comumente mencionados incluem aqueles que proíbem o povo de Deus de acomodar ou adotar as tradições, feriados e festas das nações. Especialmente mencionados são 1 Reis 12:33, Deuteronômio 12:29-32 e as próprias palavras de Jesus, em Marcos 7:9. O mesmo se aplica a Jeremias 10:1-4, um texto usado até para alertar contra as árvores de Natal. Então talvez esta seja uma pergunta horrível para se abordar no dia de Natal. Não sei, mas pelos e-mails, aqui está um representante de uma ouvinte chamada Michelle. Olá, Pastor John. Por que os cristãos celebram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro? Antes de nascer de novo, eu era pagão e celebrava o Yule. Pelo que entendi, Constantino colocou a data de nascimento de Jesus em 25 de dezembro para encobrir um feriado pagão, para fazer com que eles mudassem para o cristianismo com mais facilidade. Mas depois de nascer de novo, a ideia de celebrar o Natal me deixa inquieto. Deveria? Deixe-me dizer uma palavra sobre cada uma dessas passagens. Apenas uma breve palavra para apontar às pessoas uma possível direção de consideração, e depois dizer uma palavra sobre 25 de dezembro e o porquê dessa data, e então talvez dar um princípio para nos guiar. Mantenha-se longe dos ídolos. Em 1 Reis 12:28, o idólatra rei Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e convocou o povo para adorá-los. E então o versículo 33 diz que ele planejou um momento para essa celebração de seu próprio coração. Acho que é isso que as pessoas provavelmente estão tocando lá. Assim, o problema essencial era a idolatria flagrante, 2 bezerros de ouro. E a contrapartida hoje seria esta. Vamos escolher um dia aleatório, digamos 25 de dezembro, para celebrar a justificação com base nas obras, a parte da justiça do sangue de Cristo. Essa seria a contrapartida. Não importava o dia. A essência da questão era a idolatria. O Novo Testamento, ao contrário do Antigo Testamento, é um manual para todas as nações do mundo. Deuteronômio 12:31 adverte o povo ao entrar na terra prometida. Não adorarás o Senhor teu Deus, como eles o fazem. Eles até queimaram seus filhos e suas filhas no fogo aos seus deuses. E então Deus acrescenta: faça o que eu lhe ordenei e não acrescente nem tire. Veja Deuteronômio 12:32. Existem dezenas e dezenas de estipulações meticulosas no Antigo Testamento sobre como aproximar-se de Deus, como os sacerdotes deveriam funcionar, os sacrifícios que deveriam fazer, os espaços sagrados a serem usados. Agora, quer sejamos governados hoje com detalhes tão meticulosos que não deveríamos tirar ou acrescentar nada no Novo Testamento, abordarei isso em apenas 1 minuto. Acho que a resposta é não. Em Marcos 7:9, eles estavam rejeitando o mandamento de honrar seu pai e sua mãe, desviando os cuidados financeiros de seus pais para uma dedicação ostensivamente adoradora de seu dinheiro à sinagoga, em vez das necessidades de seus pais. A questão não era que existissem tradições, esse não é o problema, mas que elas contradizem o mandamento de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe. Êxodo 20:12. Jeremias 10:2-5 diz: não aprendais o caminho das nações. Uma árvore da floresta é cortada e trabalhada com machado pelas mãos de um artesão. Decoram-no com prata e ouro. Eles o prendem com martelo e pregos para que não se mova. Os seus ídolos são como espantalhos num pepinal e não podem falar.
eles têm que ser carregados. A questão é que é um absurdo absoluto fazer de uma coisa criada um ídolo, como uma árvore, que você molda com seu próprio machado, decora com suas próprias mãos, carrega em sua própria carroça e depois cai e adora. Os profetas acharam isso um absurdo. Este é de fato um aviso implícito aos crentes de todas as idades para nunca se afastarem do Deus vivo e se voltarem para uma coisa criada, no dia de Natal ou em qualquer dia, e tratá-la como um objeto de maior afeição para vocês do que vocês têm no Deus vivo. Portanto, não creio que nenhum desses textos seja uma acusação aos cristãos que escolhem um dia em que damos grande importância à encarnação de Cristo, discernindo a data. Mas a questão então é, bem, por que 25 de dezembro? Há alguma coisa confusa acontecendo aí? Agora, ao examinar e reexaminar as opiniões históricas dos estudiosos sobre o motivo pelo qual celebramos o Natal em 25 de dezembro, parece-me que não há consenso. Então, as sugestões que foram feitas na pergunta, talvez não. Existem explicações concorrentes. Deixe-me mencionar dois. Uma é que 25 de dezembro era um feriado pagão para celebrar o nascimento do sol e que os cristãos adaptaram e contrariaram essa ideia pagã com a celebração da verdadeira luz do mundo. Essa é uma explicação, e isso ocorreria na época romana, e não apenas mais tarde, na época germânica. Outra explicação é que, por diversas razões, os padres da Igreja acreditavam que Jesus foi concebido em 25 de março, próximo à data de sua morte, e que o Natal, portanto, como aconteceu, pela maneira como Deus faz os bebês, 9 meses depois é 25 de dezembro. Então, qual dessas explicações veio primeiro? Eis o que diz o Oxford Companion to Christian Thought. A hipótese de que o dia 25 de dezembro foi escolhido para celebrar o nascimento de Jesus com base na crença de que sua concepção ocorreu em 25 de março, potencialmente estabelece o dia 25 de dezembro como uma festa cristã antes do decreto de Aureliano, que, quando promulgado, poderia ter proporcionado à festa cristã oportunidade e desafio 114. Por outras palavras, não tem a certeza do que veio primeiro, a identificação pagã ou cristã desta data específica como a celebração da encarnação. Então, francamente, não sinto nenhuma liberdade para ser dogmático sobre por que os cristãos usam o dia 25 de dezembro como o dia para um foco especial na encarnação. Celebre Cristo como Supremo. Então, isso deixa a mim e a nós, talvez, com quais princípios devem nos guiar. Há uma enorme diferença entre a forma como o Antigo Testamento regula o culto formal, com dezenas e dezenas de estipulações, e o modo como o Novo Testamento trata o culto. Você quase não encontra estipulações no Novo Testamento sobre o que é obrigatório e o que é proibido na adoração formal. Existem alguns, mas não muitos. Devemos fazer todos os esforços para viver e celebrar de tal forma que mostremos que Cristo é extremamente valioso. A atenção é este. Coma tudo o que é vendido no mercado de carne sem levantar qualquer questão de consciência, pois do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se um dos incrédulos o convidar para jantar e você estiver disposto a ir, coma o que for colocado diante de você, sem levantar qualquer questão de consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício a um ídolo, então não coma, por causa daquele que o informou e por causa da consciência. 1 Coríntios 10, 25, 28. Agora, o princípio é este. Em Cristo, os cristãos são livres para comer carne que foi oferecida aos ídolos, desde que não haja idolatria envolvida e desde que não enviemos nenhuma mensagem clara aos pagãos, ao mundo, de que adoramos o que eles adoram. Esse é um princípio sério. Então penso que, no que diz respeito a todas as maneiras pelas quais a nossa vida se sobrepõe à cultura, não apenas no dia de Natal, mas o tempo todo,
Há apenas centenas de maneiras pelas quais as nossas vidas, os nossos estilos de vida, se sobrepõem à nossa cultura. Deveríamos tomar todas as medidas possíveis. Esforço para viver e celebrar de tal forma que mostremos que Cristo é supremamente valioso em nossas vidas, e não o mundo ou as coisas do mundo. Isso é um grande desafio na época do Natal. 3 maneiras de mostrar Cristo no Natal. Deixe-me encerrar com uma referência à maneira como Noel e eu começamos nosso casamento e tentamos pensar sobre isso sem dizer que o fizemos de maneira perfeita ou que alguém deveria fazer do jeito que fazemos, apenas o princípio de pensar de uma certa maneira. Caminho. Viemos celebrar nosso primeiro Natal, e como casal querendo honrar as tradições que herdamos de nossos pais e querendo fazê-lo da maneira que nossa família faria, queríamos que fosse distintamente cristão, tanto quanto possível. Como daríamos testemunho aos nossos filhos e à nossa comunidade sobre Cristo no Natal? Quero mencionar 3 coisas. Havia mais de 3 coisas, mas aqui estão 3. 1. Centralize as tradições em Cristo. Nunca tivemos uma árvore de Natal tradicional. Isso foi meio estranho para nós. Nós 2 crescemos com árvores de Natal. Acho que todos os nossos filhos têm árvores de Natal. Visitamos pessoas com árvores de Natal. Nunca tivemos uma árvore de Natal tradicional em nossa casa na época do Natal. Em vez disso, dissemos: vamos fazer uma grande manjedoura no centro de uma mesa com uma toalha de mesa. E debaixo da mesa colocaremos os presentes, apenas para recentrar tudo simbolicamente em direção a Cristo na cena da manjedoura. 2. Dê em nome de Jesus. A segunda coisa que fizemos foi não termos meias de Natal. Na verdade, nunca mencionamos o Papai Noel. Se as crianças perguntassem sobre o Papai Noel, diríamos: essa não é uma história real. Essa é apenas uma história interessante que as pessoas contam. Não há nada de real nisso. Não tem nada a ver com o Natal em sua realidade. Em vez disso, criamos uma coisa chamada bolsas de pastor. E as crianças, durante o mês de dezembro, faziam pequenos trabalhos para Noel. Ela lhes pagaria mais por tarefas pelas quais normalmente não seriam pagos, como lavar a louça ou ajudar na roupa. E eles deveriam colocar esse dinheiro aos poucos nas bolsas, sabendo que as bolsas seriam colocadas diante da manjedoura como presentes eram trazidos a Jesus. De manhã, essas bolsas continham pequenas lembrancinhas para as crianças, e o dinheiro seria doado para alguma causa que concordássemos juntos como família, para o bem dos necessitados e em nome de Jesus. 3. Deixe sua casa dizer: o Natal chegou. A terceira coisa que fizemos foi tentar deixar a casa do bairro bonita. Não moramos no bairro mais atraente, e somos uma das casas de frente. A primeira casa que você vê ao atravessar a ponte entre a I-94 e a 35W para o bairro de Ventura Village, que costumava ser chamado de bairro de Phillips. Qual é a primeira coisa que você vê? Eu não queria que fosse extravagante, mas queria que dissesse: o Natal chegou. Então, eu uso estrelas. Há estrelas por toda parte. Esta é a casa estrelada com uma bandeira cristã na frente. Quem quiser chegar perto e ver o que significam todas as estrelas, poderá ver Jesus é a razão da estação, pendurado na porta da frente. Essas são 3 maneiras pelas quais tentamos fazer nossos filhos o mais felizes possível na celebração de um dos maiores eventos da história do universo, a encarnação do Filho de Deus. E ainda assim, fazê-lo com o máximo de clareza. Esforço cristão possível. Esta é uma publicação do portal Gospel BR, em reprodução do Design God, de John Piper Responde. Deus abençoe.